Aí, galera do Move do Festa, completando aqui, ó, mais 15 minutinhos correndo. Vou baixar um pouco aqui agora pra gente poder conversar um pouquinho. E aí, como é que vocês estão? Mais um Fala Mais Move. Ei, Mônica, boa noite. Sejam muito bem-vindos. O que é o Fala Mais Move? Eu entro entre 6 e 8 da noite para fazer a minha esteira aqui diariamente e a gente bate um papo sobre qual momento que você está em relação à cessação do tabagismo. Você pode estar pensando em parar, você pode estar já em vias de... Inclusive hoje tinha uma pessoa que me mandou um direct falando que ela acompanhou toda a minissérie e ela começou a ter distúrbios intestinais. Eu não lembro quem me mandou, e eu vou falar para ela entrar aqui e a gente conversa nesse aspecto, porque entre 6 e 8 da noite eu faço o meu move e a gente conversa um pouquinho a respeito disso. Você pode ter já parado há 2 meses, parado há 1 ano e ainda lembra do cigarro e ainda tem vontade de fumar. Enfim, tem vários pontos em onde você quer estar. Mas essa semana eu estou fazendo uma semana especial, que é uma semana... Aí, Paty, boa noite. É uma semana especial porque eu estou falando de todos os pilares da medicina do estilo de vida, a MEV, né? Então, o que é a medicina do estilo de vida? É uma abordagem em que você tem os pilares de estilo de vida e que você tem que, um a um, quando você completa eles, você tem a maior chance de você não desenvolver doenças, então você ficar saudável. Lembrando que tem grandes estudos, né, chamado Interheart, Interstroke, que avaliou o infarto e o acidente vascular encefálico, e ele identificou que o risco da pessoa ter um infarto ou ter um derrame, 90% das vezes, ela está relacionada ao seu estilo de vida. Aí tá fazendo move também, né, Paty? Então isso tem relação com o seu estilo de vida, tá certo? Estou super interessada. Isso, o ambulatório ele está sendo estruturado, Paty. Vou aceitar sim, a gente está recebendo uma série de convites a respeito disso. A gente está estruturando ele de uma forma a sistematizar todo o atendimento. E aí eu te aviso, a gente está recebendo vários convites de universidades querendo acompanhar o ambulatório. E assim, você que é lá de dentro vai ser bem mais tranquilo. A gente conversa lá diretamente a respeito disso, mas só para deixar meio sistematizado, que é o que a gente tem falado. A gente vai fazer uma reunião agora nessa sexta-feira, mas fica tranquilo, você já está na lista aí, Paty, para acompanhar o nosso ambulatório de medicina do estilo de vida. E hoje eu estou trazendo o segundo pilar. Lembra que eu fiz uma regrinha mnemônica que são os macetes, para você não esquecer? Então o M, né, a primeira letra de macetes, é de movimento. Então ontem eu falei do move. Então não tem como você ficar parado, nem no pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia você tem recomendação, nem depois que você tem alguma lesão muscular por esforço físico você tem recomendação de ficar parado. Então entenda que ficar parado é um grande erro, tá? Então o nosso organismo ele foi feito, o design dele é para que você se movimente, você não pode ficar parado. Então a primeira letra do M é movimento, então você tem que ir para o move, né? É o que a gente faz aqui. A segunda letra, que é o A, é o que a gente vai falar hoje, pilar número 2. O que vocês imaginam que é esse pilar número 2? Simplesmente é o pilar da alimentação. E aí eu queria trazer um relato muito legal que a gente tem feito lá no ambulatório de medicina do estilo de vida. E o que acontece? Hoje a gente atendeu uma paciente que ela tinha um índice de massa corpórea, né, que é uma relação de peso sobre a altura ao quadrado, né? Então você pega o seu peso. O que é índice de massa corpórea? É o seu peso, então, sei lá, 62 quilos dividido por sua altura, 1,70 m vezes 1,70 m, 1,7 vezes 1,7. Aí vai ser um valor, né, que todo mundo já sabe, mais ou menos, está na cabeça. Abaixo de 25 seria o ideal, né, seria o normal, ou a eutrofia. Acima de 25, entre 25 e 30, seria sobrepeso. Acima de 30 até 35, obesidade grau 1.
Entre 35 e 40, obesidade grau 2, e acima de 40 de IMC seria a obesidade mórbida, que nós chamamos, né? Então, acima de 40, obesidade mórbida, mas a gente tem pacientes que são acima de 50, que nós chamamos de ultramórbidos, né? Então, os pacientes que têm índice de massa corpórea acima de 50. E hoje no ambulatório a gente estava atendendo uma senhora jovem, 55 anos, se eu não me engano, e 55 ou 56, e que ela tinha um índice de massa corpórea de 42, ou seja, uma obesa mórbida, né? E o interessante do relato dela é que quando você vai buscar, né, por que as pessoas têm tanta dificuldade de emagrecer? E a gente tem que buscar um pouquinho qual que é a relação dela com a comida, como é que ela se envolveu e como é que ela encara a comida nos dias de hoje. E essa senhora, olha que interessante, conversando com ela, né, e fazendo ela entender o que aconteceu na infância dela, ela relatou que ela passou fome na infância, em que os pais, ela tinha mais 7 irmãos, e que os pais tinham que dividir uma porção de comida para várias crianças, né? Então ela literalmente passou fome na infância, e hoje ela tinha uma vida mais confortável, e o que ela voltava? Naquela sensação ruim que ela teve na infância, de ter passado fome. Então a relação com a comida, o prazer que ela tinha na comida, e aquela sensação de escassez que ela teve lá na infância, fez com que ela tivesse essa relação ruim com a alimentação. Então ela tinha uma relação ruim, infelizmente, né? Então isso fez com que ela fosse se perdendo na alimentação e ganhando peso. Então hoje com 42. E aí eu vou querer postar aqui para vocês, eu acho que a gente fez uma primeira abordagem nela, e a gente traça algumas metas para que ela consiga alcançar, né? A gente faz pequenas metas, no sentido, tudo depende do quanto que você está longe do seu ideal, né? Então, se eu não me engano, ela estava com 115 quilos e o peso ideal dela era 50, né? Então ela estava muito longe do peso ideal dela. Então, 50, não, estou confundindo com outra paciente, não era 50, mas ela tinha que perder muito peso. Acho que ela tinha 1,55 m, acho que ela tinha que fazer 60 quilos. A gente fez um cálculo lá em relação ao peso ideal dela. Então assim, está muito longe, né? Uma paciente que precisa perder 50 quilos para conseguir chegar no seu peso ideal, né? Conseguir chegar no seu normal, no seu peso normal, né? E aí a gente tem que trabalhar, porque a pessoa precisa trabalhar a mente para entender o que está acontecendo com ela, como é que ela se perdeu em relação à alimentação. Porque depois que você pega o jeito, e às vezes a pessoa que está fora do peso, ela fica até com raiva da pessoa que está no peso, né? Fala assim, nossa, como é que pode? Mas é o metabolismo dela que é bom. Podem ter metabolismos que são mais acelerados, mas em geral não é isso. A pessoa que é magra, ela come pouco, entende? E por mais que a pessoa fique falando assim, não, mas eu não como nada, né? Porque isso é uma maratona. Você entrar no seu peso ideal, não adianta você fazer esses regimes malucos. Ei, boa noite, tudo bem, Hélida? Não adianta fazer dietas malucas e tentar fazer um emagrecimento muito rápido, porque ele não é sustentável. Então você precisa sim de um planejamento, né? E mudar a mentalidade em relação à comida. Então é importante você identificar o que causou ela ter se perdido, né, para a pessoa. E muitas das vezes a pessoa que está fora do peso, ela fica contando várias histórias em relação à obesidade, e fica contando algumas piadinhas em que é uma forma que ela tem de se autoproteger, né? E não é esse o melhor caminho. Então a gente precisa mudar a relação que essa pessoa tem com a comida. Então é um trabalho de mudança de mindset, uma mudança comportamental em como ela encara a alimentação. E a alimentação, todo mundo sabe o que tem que comer, né? Não tem muita dificuldade, que aquele nosso prato, metade do prato tem que ser salada, legumes, vegetais, né? Uma porção de proteína, um bife, um frango, um filé de peixe, né? E para quem não consegue fugir do arroz e feijão, uma colher de arroz, uma colher de feijão está mais que o suficiente. Uma pessoa de 70 quilos, tá? E você sabe, o problema é que as pessoas se perdem nas coisinhas que comem de tarde, na bolacha, no salgadinho, né? Então elas acham que isso aí não é alimentação. Então quando ela começa a fazer um diagnóstico mais profundo, ela percebe: ei, Tati, boa noite,
quando ela faz um diagnóstico mais profundo. Ah, foi você que me mandou o direct. Deixa eu ver, Hélida. Bem, graças a Deus, o senhor e toda a equipe de festa. 111, nossa, Hélida, 111, meu número favorito é o número 1. E eu corri na faculdade uma vez, era o 111, e minha assinatura, por ser um M, é o 111. Olha, é um número cabalístico para mim. Parabéns, fica bem. Que Deus continue te abençoando aí, te deixando longe do fedido. Tati, então foi você, tô vendo aqui, ó, não ouvi o começo. Enviei toneladas de beijos, envio sim, para Raquel, mando sim. Te mandei um direct sobre isso mesmo, sobre o peso. Eu vi seu direct, Tati, comentei sim no começo da live, tô ganhando peso. Entenda o seguinte, isso tem a ver com por mais que você ache, isso não tem a ver com a medicação, não é o remédio que você está tomando, não é. É claro que você está com o intestino mais lento, entenda que você vai eliminar mais lentamente, então isso corrobora. Então você precisa melhorar a sua alimentação em relação às fibras para melhorar o seu intestino, e isso é comum na cessação, na fase de cessação. Você tem uma dificuldade, ficar mais obstipado, prender o seu intestino, ficar preso. Isso tem a ver com o seu ganho de peso, mas entenda, você tem que ficar calma nesse sentido, mas monitorar, tá? Então você precisa monitorar o que você está comendo, tá? Porque parece que não, mas o seu paladar muda, o seu olfato muda, e inconscientemente às vezes você começa a comer mais. Pode ser que a diferença não seja grande, tá? Então você precisa ficar alerta. A palavra para você é alerta. Fica alerta em relação ao que você está comendo, tá bom? Eu ia responder seu e-mail, mas na correria 111. Impressionante, amo esse número, é um número cabalístico para mim. Gente, 8 horas eu tenho que entrar aqui numa outra live aqui, num curso que eu estou fazendo. Então, fiquem com Deus. Amanhã eu volto com o terceiro pilar, tá? Depois eu vou postar tudo para vocês. Sigam esses pilares da medicina do estilo de vida, tá? Com certeza vocês vão estar fazendo a melhor atitude pelo seu santuário. Beijo no coração, abraço nas artérias. Amanhã eu volto entre 6 e 8 da noite aqui no Fala Mais Move. Fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.